prática de anatomia das espermatófitas, a CBI 230, e hoje a nossa prática é sobre epiderme. A epiderme nós sabemos que é um tecido primário. A epiderme ela tem origem na protoderme. Como vocês devem ter visto no vídeo, a epiderme ela é um tecido constituído por vários tipos celulares, desde células comuns a células especializadas. Por quê? A epiderme é um tecido complexo. Então vamos hoje destacar algumas células da epiderme. Então só lembrando, células comuns ou ordinárias, e dentre as células especializadas, nós vamos observar os estômatos, nós vamos observar células subsidiárias, as escamas, as papilas, os tricomas, pectores e glandulares, bem como as células buliformes. Vamos lá então? Notem, nós temos aqui uma dissociação de epiderme de comelina SP. Esta dissociação de epiderme nos permite visualizar as células em vista frontal. E aí eu consigo perceber nesta lâmina os estômatos já de cara chamando a atenção aqui, correto? Então nós temos aqui os estômatos. Os estômatos, eles são constituídos por duas células guarda. E estas células são especializadas às trocas gasosas entre a planta e o ambiente. Ou seja, pelos estômatos entra o CO2 necessário à fotossíntese e sai água na forma de vapor e oxigênio. Mas os estômatos, eles estão sempre associados às células subsidiárias. Vamos ampliar aqui um pouquinho para a gente poder discutir melhor? Essas células subsidiárias, elas variam tanto em número, como também a forma dessas células. Então, por exemplo, neste caso, nós vamos encontrar uma, duas, três, quatro células subsidiárias. Então, tanto em número, como o arranjo em que elas estão associadas a esses estômatos, né? Então, aqui, novamente, tem uma célula subsidiária e duas células subsidiárias paralelas ao maior eixo do estômato e duas células subsidiárias perpendiculares ao maior eixo. Então, neste caso, esta folha, ela apresenta estômatos que nós classificamos como tetracíticos, porque são 4 células subsidiárias, mas além de serem 4 células, a forma em que elas estão arranjadas determinam a sua classificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu pegar, por exemplo, uma gramínea, ela vai apresentar 2 células subsidiárias apenas. Então, nós vamos ter um estômato aí com a outra classificação. Vai ser um estômato classificado como parasítico. Mas nós podemos encontrar espécies que apresentam também 2 células subsidiárias, só que essas células são encontradas perpendiculares ao maior eixo do estômago. E aí, então, vai receber uma nova classificação, que vai ser um estômato diacítico. Enfim, são várias as classificações. Mas qual a importância disso, professora? Isso tem um valor taxonômico muito importante, tá? Só lembrando e aproveitando que a gente já vem discutindo sobre epiderme e as contextualizações que nós vamos fazer na nossa aula síncrona, aqui é uma vista frontal da epiderme, onde a gente utilizou a técnica de dissociação e nos permite verificar também o contorno da parede, se essa parede celular apresenta contorno reto ou um contorno sinuoso. Neste caso, a gente percebe um contorno reto. Tudo bem? Então, neste caso, a gente tem os estômatos e as células subsidiárias como 2 tipos de células especializadas da epiderme. Se eu for olhar o outro pedaço da folha, lembrando que aqui é uma técnica e não um corte anatômico, nós vamos evidenciar apenas
células comuns da epiderme. Então, esta folha apresenta estômato apenas em uma face da epiderme, ok? E aí, se eu pegar agora uma outra lâmina com a técnica de diafanização. Então, vocês já viram um vídeo sobre as diferentes técnicas de anatomia vegetal. E esta técnica, vou ampliar para vocês. Esta técnica também nos permite visualizar as células em vista frontal. No entanto, ao contrário da dissociação de epiderme, que ocorre a degradação do mesofilo e só a epiderme fica preservada, porque é o nosso objeto de estudo, aqui a gente, por esta técnica, clarifica o material de tal forma que todos os tecidos se mantêm e conforme a gente mexe no micrométrico, como vocês estão vendo, nós vamos passando por camadas diferentes de tecidos. Conseguem perceber isso? Ah lá, agora estou na epiderme aqui, né? Mostrando a epiderme para vocês. Este estudo, né, essa técnica de diafanização, ela é uma técnica bastante utilizada para os estudos de venação, para os estudos de estruturas reprodutivas em folhas de samambaias, por exemplo, e até mesmo, né, estruturas reprodutivas como a flor. Mas, o que a gente vai observar aqui? Vamos pegar o estômago, vou ampliar mais uma vez, e aí vocês vão conseguir visualizar nitidamente que agora a gente encontra as células guarda, ou seja, aqui tem os estômatos. Duas células guarda formam um estômato. E aqui a gente percebe o quê? Que esse tecido, ele apresenta duas células subsidiárias. Ou seja, duas células subsidiárias paralelas ao maior eixo do estômago. Então, aqui a gente já tem um estômato parasítico, tá? E além disso, o que a gente percebe que este formato de estômato, ele é diferente da lâmina observada anteriormente de Comelina. Enquanto em Comelina nós encontrávamos um estômato reniforme, aqui nós vamos ter um estômato alteriforme. Então, tudo isso tem importância taxonômica. Outra coisa importante que vocês vão perceber é o contorno sinuoso da parede. Conseguem observar aqui? E eu estou conseguindo destacar isso em vista frontal. Então, destacamos células subsidiárias e estômatos. Agora, vamos visualizar as escamas, que é outro tipo especializado das células da epiderme. E as escamas? Nós vamos entender aqui a forma que nós vamos visualizar. Aqui também é uma vista frontal da escama. Deixa eu pegar uma região que ela se soltou, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu vou ampliar a escama, que é um exemplo também de célula especializada da epiderme. E aí, o que vocês conseguem perceber? Deixa eu pegar primeiro aqui essas três juntas. Estão vendo aqui? A escama, então, é célula da epiderme. Só que ela é constituída por várias células. Tem essa região toda que lembra uma franja. Essa região é determinada de ala da escama, certo? E aqui, essa região mais central é a região do escudo, certo? E nessa região do escudo, a parte mais interna, constituída por 4 células, é a região do disco central. E em volta dessas 4 células, nós vamos ter 8 células, depois 12 células. Esse número de células aqui do anel vai variar dependendo da escama, certo?
E se essa escama vai ter células da ala maiores ou menores, uma circunferência completa, ou ela é maior de um lado, menor do outro, vai variar de espécie para espécie. O que acontece? Existe uma variação no padrão das escamas. Por isso, as escamas também têm um valor taxonômico importante. Além disso, as escamas elas estão relacionadas à proteção das folhas. Imaginem vocês, neste caso, essas escamas são de Tillandsia, que é uma bromélia epífita, que vive sob fiação elétrica, vive sobre outras árvores. E aí nós vamos perceber que as escamas elas ocorrem todas imbricadas, uma por cima da outra, protegendo os estômatos. Então é uma forma de proteger a planta da perda excessiva de água. Além disso, muitos estudos têm demonstrado que as escamas estão relacionadas também à absorção de água e nutrientes, visto que as epífitas não apresentam as raízes em contato com o solo. Então, elas retiram essa água a partir da atmosfera. Então, as escamas assumem três papéis importantes. Escamas têm importância taxonômica, proteção contra a perda excessiva de água e também em muitas espécies elas estão relacionadas à absorção de água e nutrientes. Tudo bem? Aqui a gente está visualizando as escamas em vista frontal, ou seja, de frente, como se eu estivesse vendo de cima essas escamas. Mas nós podemos também visualizar uma estrutura que eu não falei aqui, que faz parte da escama, que é o pé ou pedúnculo. Mas eu só vou conseguir evidenciar o pé ou pedúnculo a partir de um corte transversal. Então aqui nós pegamos essas três escamas juntas, mas tem aqui, ó, outra escama mais isolada, ok? E toda a descrição detalhada, né, da escama, tudo isso aqui é o escudo, o disco central, as células em anel, as células da ala, vocês têm na parte teórica de vocês. Então tem a descrição de cada tipo celular que compõe essa escama, ok? Mas agora, vamos ver uma escama em corte transversal para nós observarmos o pé ou pedúnculo. Então, vamos pegar aqui o corte transversal da folha de Brisia heterostatis. É uma bromélia epífita e aí a gente consegue visualizar as escamas. Eu vou ampliar para que a gente possa discutir melhor. E elas estão presentes tanto na epiderme da face abaxial como na epiderme da face adaxial. Vamos lá? Vou pegar aqui para vocês. Vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Aqui eu estou destacando o feixe vascular primeiro, só porque eu estou posicionando corretamente esta folha, né? EAB para cima e EAB voltado aqui para baixo. Aqui nós temos o floema primário e aqui o xilema primário. Como que eu sei isso? Eu sei pelo diâmetro das células e também pela coloração. Estão lembrados? Quando uma lâmina ela é corada com azul de toluidina, porque neste caso a inclusão foi feita em resina, nós vamos ter as células que apresentam deposição de parede secundária num tom de azul piscina, enquanto que as células que têm deposição de parede primária num tom de azul arroxeado, tá? Então a posição aqui está correta. Então vamos analisar a epiderme. Se eu bater o olho numa objetiva de menor aumento, eu vou achar que esta aqui que é epiderme e isso aqui que é cutícula. Só que eu tenho que ficar muito atenta, porque eu estou falando de uma bromélia epífita. Então, além de vocês saberem reconhecer
quem são os tipos celulares que fazem parte dessa epiderme, ou seja, quais são as características celulares desta folha, é importante vocês também associarem as estratégias adaptativas. Então, eu vou ampliar aqui para vocês observarem, por exemplo, aqui está a epiderme, que é unistratificada, apresentam células em lente, tá? Lembrando aquele óculos de gatinho, a gente vai discutir isso melhor e eu vou desenhar para vocês lá na nossa aula síncrona. Uma cutícula espessa e notem que esta lâmina ela apresenta também uma parede periclinal interna espessada, certo? E aqui uma hipoderme lignificada. Além disso, vamos destacar a presença das escamas. Eu estou vendo aquela mesma estrutura da lâmina anterior, escama. Embora lá eu demonstrei a escama de Tillandsia e aqui é outra espécie, mas o que vai mudar às vezes é o quê? É o tamanho das células da ala, algumas variações básicas, mas o que vocês precisam reconhecer? Que aqui tem a estrutura do pé ou pedúnculo, que naquela técnica que a gente estava visualizando, que era a vista frontal, a gente não conseguia observar. É como se eu tivesse aqui, na outra lâmina, vendo só a minha mão, e aqui, na verdade, eu não enxergava, porque estava abaixo, o pé ou o pedúnculo desta escama. Mas agora, como foi feito o corte transversal, eu estou visualizando parte aqui das células da ala, certo? Como se tivesse aqui de um lado e do outro as células da ala, e o pé ou pedúnculo. E nessa região aqui que a gente tem o disco central. Mas aproveitando essa lâmina, então, a epiderme ela é unistratificada, tem espessamento das paredes periclinais internas dessa epiderme, a escama, que tem função importante relacionada à proteção dos estômagos e também da absorção de água, e também tem função taxonômica. Mas aproveitando que nós estamos vendo essa lâmina, vamos já discutir algumas outras características. Por exemplo, a gente observa que essas células ficaram até esgarçadas. Por quê? São células de tecido aquífero, é um parênquima aquífero, e a partir do momento que a gente processa toda essa folha, algumas células se rompem, ok? Além disso, a gente observa os feixes vasculares, e aqui o que a gente destaca? Presença de um aerênquima. E essa região, né, acaba se rompendo, mas o que a gente tem é um parênquima braciforme, tá? Como se fossem braços e intercalados aqui com esses espaços de ar. Logo abaixo, a gente evidencia também, né, mais células de parênquima aquífero. E aí a gente observa novamente as escamas. Notem o pé ou pedúnculo, então aqui ocorre uma invaginação da epiderme, onde tem essas células especializadas. Aqui são as células da ala, desse outro lado houve um rompimento. E aqui é onde a gente tem o disco central. Mais uma vez mostrando, olha o formato dessas células, que são células em lente. E aqui a parede periclinal interna e as anticlinais espessadas, certo? E aqui, na verdade, é a resina que está se soltando. Então, o que a gente observa? Que esta folha apresenta vários caracteres xeromórficos relacionados a minimizar a perda de água, a refletir, né, o que poderia ser uma quantidade de luz muito grande, causar danos ao processo fotossintético, ou seja, o superaquecimento no interior do órgão. E essa planta reserva água, que é importante para a manutenção do seu metabolismo, do processo fotossintético, por exemplo, durante as condições mais drásticas de déficit hídrico. Lembrando que é uma bromélia epífita e não tem a raiz, então, em contato com o solo, tendo uma disponibilidade de água maior. Ela retira a água da atmosfera. Tudo bem? Então, destacamos escamas.
tanto em vista frontal como em corte transversal. E vimos que a epiderme aqui tem um formato diferente das demais células que nós visualizamos, que são células em lente. Muito bem? Agora, vamos destacar as papilas, que são células também especializadas da epiderme. Então, a gente tem uma vista frontal agora de uma pétala. E aqui o que eu quero mostrar para vocês são essas células onduladas. Percebem isso? Eu vou mostrar tanto aqui na região da borda desta pétala, lembrando que a pétala nada mais é do que uma folha modificada. Vou ampliar. E aí vocês conseguem perceber essas células onduladas. Ah, mas eu estou visualizando também essas, vou mexer no micrométrico, essas papilas. À medida que eu mexo no micrométrico, eu visualizo essas células onduladas da epiderme. Qual a importância dessas células? Então, o formato delas é diferente e essas células papilosas são comumente encontradas nas pétalas das flores, o que dá a essas flores aquele aspecto aveludado, certo? Mais macio. Então, papilas, outro exemplo de células especializadas da epiderme. Nós temos agora aqui, vamos pegar a lâmina 5, que é o corte transversal do caule de cóleus. Corte transversal do caule de cóleus. E hoje vamos só destacar a epiderme deste caule. O que a gente vai encontrar como células especializadas, tudo bem? Vou ampliar aqui para vocês, perceberem os tipos celulares. Primeiro, estou falando de células especializadas da epiderme. Então, quando eu pego essa lâmina e coloco no microscópio, eu vou procurar o tecido que é mais externo, porque a epiderme é um tecido de revestimento. Então, eu vou procurar um tecido mais externo. E neste caule, né, eu estou visualizando um tecido mais externo, porque eu estou falando da epiderme. Essa epiderme é uma epiderme uniestratificada. Estou visualizando em corte transversal, então eu consigo determinar e visualizar o número de camadas de células. Então a epiderme ela é uniestratificada, apresenta apenas uma única camada de células. E nesta lâmina a gente percebe, né, no corte transversal do caule de cóleus, que ele apresenta tanto tricomas glandulares. Tricomas glandulares em geral, eles apresentam essa cabeça secretora, e essas células são bastante ativas, elas produzem, né, as secreções que vão ser eliminadas, na maioria das vezes, né, gente? Tem as exceções aí. Então, mais uma vez, mostrando tricomas secretores ou glandulares. E eu quero achar um tricoma pector, por exemplo, este do lado, então, um pector e um secretor. Vamos tentar achar mais um minutinho. Então, a gente percebe aqui um tricoma pector, que é uma célula especializada da epiderme, e um tricoma, vamos pegar outro mais bonitinho para vocês perceberem, um tricoma glandular ou secretor, certo? Qual a importância dos tricomas? Primeiro, os tricomas, eles ocorrem em algumas espécies, independente das condições ambientais, porque a gente vai encontrar folhas
que apresentam tricomas e folhas glabras, que não têm tricomas, ok. Mas os tricomas, eles auxiliam também na proteção dos estômatos, minimizando a perda excessiva de água, criando um microclima nessa região logo acima da epiderme, lembrando que ele é uma célula especializada da epiderme. Os tricomas, eles podem dificultar o contato com micro-organismos, contra herbívoros, por exemplo. Então, função de proteção realmente. A gente vai discutir maiores detalhes lá na nossa aula síncrona. E espero que vocês estejam vendo os vídeos, porque aí tem as diversas aplicações. Numa folha que tem bastante tricomas, outra que tem uma menor quantidade. Mas como que seria importante um estudo de anatomia ecológica numa folha que tem tricomas, por exemplo? Se eu observasse uma folha de sol e uma folha de sombra do mesmo indivíduo, ou da mesma espécie, mas em condições ambientais diferentes. Bom, essa espécie, independentemente, ela apresenta tricomas, ok. É a espécie que eu estou planejando aqui, ela tem tricoma, ok. Mas, exemplificando, né? Só que, se eu analisar que houve uma maior produção de tricomas devido a uma maior intensidade luminosa, então essa é uma característica muito importante no que se refere à variação em resposta às condições do ambiente. Então, o fato de produzir tricomas não é em resposta muitas vezes ao ambiente, sim é uma característica já fixada geneticamente. Mas o fato de aumentar o número de tricomas justamente em resposta ao ambiente, aí sim é uma variação ambiental que deve ser analisada, ok? E para a gente fechar, a gente tem mais duas lâminas sobre esse conteúdo de epiderme, onde eu vou mostrar para vocês aqui também mais tricomas. E aqui o que eu quero chamar a atenção desses tricomas aqui o objetivo são só os tricomas, tá, pessoal? Nessa lâmina é uma lâmina que foi feito corte à mão, e o que ficou bom para destacar aqui para vocês realmente são os tricomas. Os tricomas aqui, eles são tricomas tectores, ou seja, eles não são glandulares, né? São tricomas tectores. E estes tricomas, eles são o quê? Ramificados. Na verdade, existe uma variação imensa quando a gente fala de tricomas. A base do tricoma pode ter ornamentação, ou ao longo da parede do tricoma, ornamentações. Ele pode ser um tricoma uniestratificado, ele pode ser um tricoma multiestratificado, ele pode ser todo ramificado, ele pode ser estrelado em forma de V, em forma de Y. Então tem uma diversidade muito grande de tricomas, tanto tectores como glandulares, tudo bem? Então aqui mais para destacar a presença de tricomas ramificados. Automaticamente eles são pluricelulares, tá? Então tricomas pluricelulares ramificados. E agora, destacando também dentro de epiderme, essa lâmina que a gente adora, essa lâmina maravilhosa, que já destaquei algumas coisas com vocês vão ver de novo, que é a folha de cana-de-açúcar. Então a gente tem aqui o corte transversal da folha de cana-de-açúcar. E aí, destacando a epiderme hoje, né, só a epiderme, ou principalmente, né, a epiderme, a gente destaca essas células especializadas, que são as células buliformes, porque ela lembra um bule. E essas células, elas são mais alargadas aqui na região inferior e elas se estreitam na região superior. Essas células, elas ocorrem de espaços em espaços ao longo da folha, então tem aqui, tem ali,
E aí, à medida que eu vou verificando, né, essa folha, eu vejo na EAD, epiderme da face adaxial, a presença dessas células buliformes. Essas células buliformes, elas têm um papel importante no dobramento da folha diante de condições de maior intensidade luminosa. Então, o que acontece? Quando essas células estão túrgidas, ou seja, o vacúolo está cheio de água, as folhas ficam abertas. Quando essas células murcham, vocês veem que elas murcham, né, de regiões em regiões ali da folha, a folha se dobra. Então, é uma estratégia relacionada à proteção também à perda de água, protege da perda excessiva de água. Mas além das células buliformes, aproveitando que a gente está visualizando este corte transversal da folha de cana-de-açúcar, a gente evidencia os estômatos. Então, nós temos estômatos tanto na EAD, epiderme da face adaxial, mas nós vamos encontrar estômatos também na epiderme da face abaxial. Portanto, esta folha, vamos lá, e aqui. Portanto, esta folha é uma folha anfiestomática. Se eu quero procurar estômato, se eu quero procurar célula buliforme, eu tenho que olhar na epiderme. Mas a epiderme, ela é o tecido mais externo, é o tecido de revestimento. Eu não posso procurar estômato aqui dentro do órgão. Por isso que vocês têm que ter ideia também da origem destes tecidos. Quem originou a epiderme? Foi a protoderme, que lá naquela aula de meristema apical do caule, onde que a protoderme estava posicionada? A protoderme estava posicionada mais externamente, então a epiderme, consequentemente, também vai estar posicionada mais externamente. Outra característica, aproveitando a lâmina, que a gente pode destacar, é a presença, deixa eu voltar aqui na EAD, é a presença de uma cutícula espessa, certo? Então, epiderme unistratificada, cutícula espessa, presença de células buliformes, células especializadas da epiderme, e aqui a gente está vendo o estômato, e essas duas células são as células subsidiárias. Além das células que nós visualizamos, né, células comuns e células especializadas da epiderme, outra característica que eu queria ressaltar para vocês é que a maioria, né, aquelas lâminas todas que vocês viram de cortes transversais, a folha de cana-de-açúcar, por exemplo, a Vrisia heterostachys, a bromélia, né, enfim, todas as lâminas de epiderme do corte transversal do caule de Coleus que a gente destacou, elas apresentaram uma epiderme uniestratificada, ou seja, apenas uma camada de células da epiderme. Agora eu quero destacar para vocês o corte transversal da folha de Nerium sp. Por quê? Porque aqui, vou ampliar para vocês, hoje o enfoque é epiderme, tá? Eu vou ampliar para vocês a epiderme e eu vou verificar o quê? Eu vou verificar uma cutícula espessa. A cutícula é uma impregnação de parede da célula da epiderme, ela tem uma grande importância no que se refere à proteção contra a perda excessiva de água, e tem vários outros aspectos também que elas podem dificultar a entrada de micro-organismos patogênicos, enfim. E nessa lâmina, todas essas camadas de células que estão num tom de azul arroxeado, ou seja, mais para um roxo, todas essas células pertencem à epiderme, ou seja, nesta lâmina a gente encontra uma epiderme multiestratificada. E essa epiderme multiestratificada, eu sei que é realmente epiderme multiestratificada devido aos estudos ontogenéticos, porque durante o processo de origem dessas células, a protoderme que se dividiu periclinalmente, aumentando assim o número de camadas de células.
Então, aqui na EAD, a gente encontra na folha de Nério uma epiderme multiestratificada, ok? E na EAB, agora eu vou pegar aqui a EAB, só lembrando que eu já posicionei a folha corretamente, porque eu vou verificar o feixe vascular, lembra que a gente já discutiu sobre isso? E o protoxilema, ele é sempre voltado para EAB. Então, aqui nós temos também uma epiderme multiestratificada. Eu sei que é multiestratificada devido aos estudos ontogenéticos, então de origem. A cutícula também é espessa. Só que nessa folha tem uma característica muito interessante, que é justamente a invaginação dessas células da epiderme. E na região onde ocorre essa invaginação, a epiderme ela é uniestratificada. Só diminuir para vocês terem uma ideia de onde eu estou. Então, a epiderme ela é multiestratificada e ali naquela região ocorre uma invaginação. E nessa região também há o predomínio de tricomas tectores, que durante o processamento eles acabam se rompendo, mas muitos aqui se mantiveram. São tricomas tectores, células especializadas da epiderme. Notem também outra característica, que nesta folha, os tricomas, eles estão aqui na EAB, epiderme da face abaxial, só que eles são encontrados nas criptas. Por quê? É uma forma de estarem protegidos. E outra característica interessante, esses estômatos estão posicionados em um nível bem superior às demais células da epiderme, como se ele estivesse para fora. Vejam aqui as outras células da epiderme. E os tricomas estão aqui para fora. Aí vocês poderiam me perguntar, professora, mas se o estômago está para fora, ele não vai perder mais água? A planta não vai perder mais água? Neste caso não, porque embora ele esteja posicionado em nível superior às demais células da epiderme, ele está bem para fora, ele está protegido dentro da cripta. Então, nessa folha ocorre a presença de cripta, que são essas células da epiderme que sofreram esse processo de invaginação. Além disso, aqui ocorrem vários tricomas tectores que protegem, essa folha da perda excessiva de água. Aqui cria-se um microclima diferenciado, porque quando a folha perde água na forma de vapor, esse ambiente ele fica mais resfriado. E quando a luz incide aqui, esse microclima vai funcionar como um filtro, evitando assim o superaquecimento no interior do órgão. Então são estratégias adaptativas importantes. Essa folha apresenta inclusive vários caracteres xeromórficos. Estou falando aqui só da epiderme, como cutícula espessa, ela multiestratificada, presença de criptas, grande quantidade de tricomas nas criptas. Só na epiderme eu destaquei 4 caracteres xeromórficos importantes, que estão relacionados a minimizar a perda de água, evitar o superaquecimento no interior do órgão, certo? Então é uma folha hipoestomática com estômatos nas criptas. Muito bem? Então assim nós fechamos a nossa parte prática. Deixa eu diminuir aqui. De epiderme, onde a gente conseguiu visualizar tanto número de camadas de células da epiderme, nós vimos, a epiderme pode ser uniestratificada ou multiestratificada. Nós discutimos sobre os diferentes tipos celulares e mostramos, algumas lâminas tanto em vista frontal como em corte transversal. Foi possível, por exemplo, visualizar os estômatos em corte transversal e em vista frontal, classificar esses estômatos, deu para a gente verificar que existem números diferentes e arranjos diferentes das células subsidiárias, assim determinando uma classificação específica de estômato, e isso tem importância taxonômica. A gente conseguiu verificar sinuosidade de parede das células em vista frontal, e a gente viu as várias células especializadas, como os estômatos, células subsidiárias,
as escamas, as papilas, nós vimos os tricomas, tanto os tectores como os glandulares e as células buliformes, ou seja, estamos falando de apenas um tecido que é a epiderme, um tecido primário, um tecido vivo, na maioria das vezes células vivas, vacuolizadas, mas ocorrem exceções que a gente vai discutindo ao longo da disciplina. E durante as aulas síncronas a gente vai contextualizar a importância dessa variação estrutural, ok? Até a próxima aula!